A paz do Senhor. Estamos aí de volta, pedindo misericórdia ao Senhor, para que possamos trazer algo que possa estar alimentando vocês. Eu gostaria de começar a meditação da palavra no dia de hoje com algo que aconteceu na semana no meu local de trabalho. Estavam reunidos pessoas e eles estavam debatendo lá como é que seria uma pregação, como é que seria um sermão, o que é um sermão, que o sermão tem que ser assim, tem que ser gritado, tem que ter unção. O outro falava que se não tivesse expressão, eloquência, o sermão não era bom. E eu sei que no final das contas eles me deram a oportunidade de concluir aquele assunto, né? E eu concluí aquele assunto e eu vou tentar aqui também desmistificar um pouco isso, dizendo para eles que o bom sermão é aquele sermão que traz esclarecimento, que traz conhecimento, que edifique a sua vida, que ele seja pautado na palavra de Deus, que ele não venha através do achismo, que ele não venha através do sei lá porquê, mas estou dizendo. Não. Ele tem que ser dito e tem que ser pautado na Bíblia Sagrada, e essa palavra, ela tem que ir de encontro a você, ela tem que fazer com que você entre dentro de si e comece a refletir sobre o seu presente, sobre o seu passado e sobre o seu futuro. Isso é um bom sermão. O sermão é quando ele é impactante, não impactante a ponto de fazer você pular daí. Você não precisa pular daí, você não precisa correr daí, você não precisa se manifestar de forma alguma. Ele tem que entrar no teu coração e fazer a obra desejada, aquela que o Espírito Santo marcou hoje com você. Então é hoje o dia em que você vai ouvir algo da parte de Deus que vai ajudar você no teu crescimento, no esclarecimento e na edificação da sua vida. O título da nossa mensagem hoje é A Cura do Meu Interior. O interessante que eu gostaria que vocês prestassem atenção é que não foi colocado, no plural. Não foi colocado que seria almas curadas, almas feridas, justamente para que você pensasse em si. Eu quero que você pense a cura do meu interior. Eu quero que você se volte para si mesmo e nós começássemos a mensagem, a trazer essa mensagem que ela está pautada em João 14:6, quando Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, eu queria que você começasse a pensar, a refletir na cura do meu interior. Não é na cura do interior do meu marido, do meu filho, da minha esposa, do meu colega do lado, não. É a minha cura. Eu quero que hoje a palavra toda gire em torno de você. Você hoje é o centro das atenções. É por aí que eu quero começar a trabalhar essa mensagem, dizendo para você que as atitudes para a cura são decisões práticas para mudar de vida. As atitudes para a cura são decisões práticas para mudar de vida, usando aí dois verbos: decisão e mudança, e mudar. É interessante quando nós começamos a pensar que para mudar de vida,
para a cura interior são atitudes simples, práticas. Atitude nós podemos dizer que é um posicionamento. Eu me posiciono de uma tal maneira, eu estou tomando uma atitude. Quando nós falamos em decisões, nós falamos no ato feito de decidir. E quando nós falamos em mudar, nós estamos falando em mudar-se. Então é interessante que todos comecem a refletir que atitudes práticas e simples, mas que dependem exclusivamente de você. Eu não estou aqui negando a divindade de Deus, eu não estou aqui dizendo que Deus não pode operar o milagre, ou que Ele não vai fazer o milagre. O que eu quero dizer aqui, que são atitudes humanas, são coisas que eu e você podemos fazer para começar a trabalhar a cura interior. Todos nós trazemos mazelas dentro de nós, todos nós trazemos lixos, muita coisa do passado dentro de nós, e nós podemos começar a trabalhar isso, poderemos começar a limpar um pouco o nosso interior, para que essa cura ela venha. E a primeira coisa que eu vejo, que eu consegui através da meditação da palavra, que eu consegui ver para o início de uma cura interior, é decidir ficar bem. Sabendo, gente, que isso não é fácil, mas é o primeiro passo, né? Depois que você reconhece que você tem problemas e que você precisa melhorar, você precisa decidir ficar bem. Isso é o primeiro passo que você tem que dar para a cura interior. Nós vemos aí que muitas pessoas esperam sentir um frio no estômago, na espinha. Muitas pessoas esperam pelo amigo, pelo trabalho. Muitas pessoas esperam diversas coisas para começar a agir. Mas eu quero dizer para você que você tem que agir logo. Você precisa agir. Porque depois que você começa a agir, o sentimento vem depois. Eu estava falando aí no primeiro culto algo interessante, que no mundo, todo mundo, ele quer ver para crer. Só para nós que professamos a fé em Cristo Jesus é diferente. Nós cremos para ver. Então você não tem que esperar algo para agir, algo de sobrenatural para você agir. Haja, dê o primeiro passo, decida ficar bem, comece a trabalhar em você, uma repaginada na sua vida, uma reinventada na sua vida, uma mudança de função, de profissão. Comece a estudar. Comece a fazer algo que possa movimentar você, tirar você das coisas que te prendem, das coisas que fazem com que você não ande. Comece a ter você atitude. Aquilo que nós falamos aqui no início, atitude é posicionamento, é tomar uma posição, isso é atitude. A decisão é o ato de decidir a sua mente em prol da sua melhora, da sua mudança. Nós vemos também algo muito interessante que contribui para que você cada vez mais fique doente, é que você não pode sentir pena de si mesmo.
Quando você começa a sentir pena de si mesmo, você começa com a idolatria do eu. Só eu sofro, só eu preciso, só eu carrego. Quantas vezes nós, pastores, em gabinete pastoral, ou dentro de uma casa, numa visitação, nós ouvimos pessoas falando: pastor, o senhor não sabe o que eu estou sentindo. Pastor, o senhor não sabe a dor que eu estou sentindo. Ouvimos isso por diversas vezes, em diversas ocasiões. Quando as pessoas começam a se vitimizar, a sentir pena de si mesmo, a achar que só ela sofre, que só ela tem problema, que ninguém mais tem problema, que o problema dela é insolúvel, que a dor dela é uma dor que ninguém no mundo sofre, só ela. E essa idolatria do eu tem que ser jogada por terra. Porque na realidade, o que você precisa é ser exatamente o que a Bíblia diz que você é. A Bíblia diz que você é sal da terra e luz do mundo. Ela diz que você é sacerdócio real, é nação santa, é povo escolhido e adquirido por Deus. É isso que você é. Você não é aquela vítima, você não é aquele problema, você não é aquela circunstância, não é aquilo que traduz o que você é. Você é muito mais do que isso. Mas isso passa por um processo dentro de você, aonde a decisão é sua, a atitude é sua. Você precisa decidir ficar bem. Você precisa ter atitude. E uma delas é não sentir pena de você mesmo. Você precisa entender que você não é a única pessoa que sofre no mundo. Projeção, coloca para mim, por favor, 1 Pedro 5,9. Eu gostaria que a igreja lesse juntamente para nós termos uma noção melhor do que a gente está falando. 1 Pedro 5,9. Olha o que o apóstolo Pedro fala, e nessa noite manda um recado para nós. Ele está dizendo: resistam-lhes firme na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Então você não está sozinho. Então a tua dor não é pior do que a dor do seu irmão. Está lá, ó. No mínimo ela é igual. Mas ele adverte: resistam-lhe firmes na fé. Fé em Cristo. Fé naquele que pode trazer a cura para você. Fé naquele que pode sustentar você no momento em que você estiver caído, no momento em que você estiver fraco. É firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Então, cai por terra, neste momento em nossas vidas, a vitimização. Cai por terra o sentimento de pena. Cai por terra, joga isso por terra e vamos prosseguir. É vida que segue.
Nós vemos também que algo que faz a gente melhorar muito por dentro, melhorar como pessoa, que agrega valores, que agrada a Deus, é quando você semeia em si mesmo e semeia na vida do seu irmão. Isso ajuda na cura interior. O quão feliz eu fico por ajudar meu irmão, o quão feliz eu fico em poder doar algo ao meu irmão, o quão feliz eu fico em saber que Deus se agrada daquele que semeia. E isso é um processo que a gente vai vivendo no nosso dia a dia, que vai ajudando a construir algo dentro de nós, que nos fortifica, que nos fortalece, que faz com que cada vez mais nós vamos resistindo, cada vez mas os problemas, eles vão diminuindo, de acordo com o que você vai crescendo, você vai aumentando em Deus, em Cristo Jesus. Então, semear na vida das pessoas, você colherá sempre o melhor. O Senhor Jesus, em Mateus 7,12, ele fala algo assim, muito interessante e que deveria ser levado em consideração por todos nós quando nós vamos semear na vida das pessoas. Mateus 7,12, o Senhor Jesus, ele diz assim: portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a Ele, porque essa é a lei. Uma coisa assim, engraçada que a gente vê no nosso Jesus falando, é Ele nos encorajando positivamente. Ele está dizendo: façam vocês o que quer que te façam, façam também igual. Ele não usa a negatividade, aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para ele. Ele não usa isso. Ele usa a positividade. Faça você a ele aquilo que você quer que ele faça para você. Então você vê um alto índice de positividade nas palavras do mestre. Ele dizendo que você tem que semear na vida do teu irmão, que você precisa fazer. Você não quer para tu? Não é isso que você sonha para a tua vida? Por que não sonhar a mesma coisa para o teu irmão? Você não gosta de receber uma semente, uma bênção? Por que não abençoar a vida do irmão? É interessante quando a gente começa a pensar nisso. Ou as bênçãos têm que ser somente para nós? Não. As bênçãos têm que ser para todos. Todos têm que ser abençoados. Jesus fala isso. E Ele coloca você como exemplo. Uma coisa que pode ser feito também para a cura de interior é você se responsabilizar pelos seus atos e parar de dar desculpa. Muitas das nossas doenças, normalmente as chamadas de psicossomáticas, as doenças da alma, as doenças do coração, do sentimento, são porque você não assume os seus erros. Você erra, você peca, você se engana
e não assume, e fica dando desculpa, e isso só vai piorando você. Internamente você vai decaindo, internamente você vai piorando. Você está dando desculpa de algo que você poderia ter entrado dentro do teu quarto, assim como Mateus 6 fala, dobrado o seu joelho e falado com o teu pai em secreto, em oculto, ele lhe ouvirá e lhe responderá. Contra para o teu pai, confessa para o teu pai o teu erro, não dá desculpa não, porque boa parte de nós tem alegações, né? Eu fiz isso por causa daquilo, eu entrei aqui por causa daquilo. Não, você sabe que está errado, a tua consciência te condena. Eu costumo muito falar isso de consciência, chamar isso de consciência cristã. Você sabe quando você errou, ela te acusa, mas você continua dando desculpa, continua no erro, continua no engano. E isso não é possível para aquele que busca a cura interior, a cura da alma. Assuma seus erros, confesse seus erros, pare de dar legalidade, pare de dar brecha, feche as brechas. Saia do erro, do engano. A palavra do Senhor diz que todo aquele que se arrepende, confessa e larga, alcança a misericórdia de Deus. Não é assim que está escrito? Então está na hora, você quer cura, você quer ser curado, se arrepende, confessa, abandona o erro, que a misericórdia do Senhor, ela te alcança. Seja responsável pelos seus atos. Ezequiel 18:20 diz: a alma que pecar, essa perecerá. Então não adianta você achar que o meu irmão vai pagar pelo meu erro. Não, eu vou pagar pelo meu erro, o meu irmão vai pagar pelo erro dele. É assim que acontece, é assim que está escrito: a alma que pecar, essa perecerá. Então não adianta você tirar das tuas costas a responsabilidade do erro. Assuma seu erro, vida que segue. Tropeçou, caiu, levanta a mão, assim como Pedro fez. Pedro errou quando ele viu a água e o vento, que ele afundou, ele simplesmente diz: socorra-me, Senhor. Em seguida o Senhor socorreu ele. E a mesma coisa que nós temos que fazer, é o mesmo ato de Pedro, é o nosso: socorre-me, Senhor. Não precisa de mais nada, não precisa de palavras lisonjeiras, palavras bonitas, palavras elaboradas, frases de efeito. Não, precisa de você reconhecer o erro, se responsabilizar pelo erro e pedir ao teu Pai: socorre-me. É disso que precisa, é disso que nós estamos falando, é para isso que você quer trabalhar a cura. Mas ela começa por aí, quando você assume, quando você se responsabiliza, quando nós nos responsabilizamos
por algo de errado que nós fizemos. Aí você acaba com o problema de uma vez por todas e pela raiz. Não é assim que se faz quando tem um tumor maligno? Não arranca ele pela raiz, extrai ele todo? É assim. É assim que a gente faz com os nossos erros, com os nossos enganos, com os nossos pecados, seja ele de qual natureza for, e procurar fazer o bem, procurar restituir, encare a verdade sobre si e confesse, tenha atitude, aquilo que nós falamos lá no início, atitude, posicionamento, posição. Projeção, por favor, coloque para mim Provérbios 24:10. Está lá, ó. É a palavra do Senhor que diz: se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Então está na hora de você se revestir do poder e da autoridade do nome de Jesus na sua vida, e de uma vez por toda tirar o erro. Porque se você se mostrar fraco, a tua força é pequena, você não consegue vencer, você não consegue driblar, você não vai passar o obstáculo que está na tua frente, porque a tua força é pequena, porque você se mostrou fraco. Então está na hora de você começar a se mostrar forte. Não é forte essa força aqui não, é força em Cristo Jesus, é Ele que te sustenta, é se refugiar nele, é estar debaixo das asas, no esconderijo do Altíssimo, é lá. Quando as coisas ficam ruins, dolorosa, é interessante que você se fortaleça em Cristo. E o que eu tenho percebido ao longo da minha caminhada cristã é que quando tem um problema, quando a angústia chega, a primeira coisa que o cristão faz é sair da igreja, é parar de seguir a Cristo, é não acreditar mais em Cristo Jesus, no seu poder curador. É muito interessante isso, é só bater a angústia que a pessoa na hora fica com a força pequena. A gente pode ali conjecturar que a fé é pequena, que a força da fé dela é pequena. Eu criei uma frase há um tempo atrás, já há bastante tempo, no tempo que eu gostava muito de escrever, que a reflexão é o caminho de volta para a alma perdida. Eu criei essa frase justamente no momento de dificuldade da minha vida. A reflexão é o caminho de volta para a alma perdida. E eu tenho certeza que quando a coisa se tornar dolorosa, difícil,
resista. 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 Pastor, é difícil. Resista. Pastor, é difícil. Não desista. Pastor, como é que eu faço? Está escrito na palavra do Senhor. Tiago 4,17. Não, desculpa. Tiago 4,7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Está doendo, é dolorido, é difícil transpor esse obstáculo. Por que está sendo difícil? Porque você não está sujeito a Deus. Porque a resistência, a força para lutar contra esses obstáculos, para lutar contra essa problemática que envolveu você, tua família, teu trabalho, teus estudos, que emaranhou você de uma tal maneira, ela está justamente na sujeição a Deus. É quando você é submisso ao Senhor, é quando você obedece a Deus, aos seus mandamentos, aos seus preceitos. Aí você torna-se uma pessoa resistente ao diabo, que a gente também, por conjectura, pode dizer: problema. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao problema, e ele fugirá de vós. É interessante quando você pensa a respeito das problemáticas da vida, tentando resolver ela sem sujeição ao Senhor. Não existe. Só quando você está sujeito a Deus, obedecendo a Deus, seguindo ao caminho do Senhor, é que você consegue resistir às astutas ciladas do inimigo. É dessa forma, é desse jeito. Não é de outro jeito, não. É quando você realmente está com uma aliança com Deus formada, firme na rocha, como diz aí os nossos irmãos pentecostais: firme na rocha, varão. É assim, é dessa forma. Um outro quesito que a gente pode observar para que haja uma cura interior por completo na sua vida, é difícil, mas muito importante, é o perdão. Você precisa liberar o perdão, não tem jeito. Você não pode deixar que aquele problema crie uma raiz de amargura no seu coração. Você não pode deixar que aquele problema ele transforme você que odeia a outra. Isso não pode acontecer. Você precisa liberar o perdão. Você quer cura? Você quer ser curado? Libere perdão. Perdoe essa pessoa. Não tenha raiva dela. Existe aí um ditado, eu não sei bem, eu acho até que é de Shakespeare, que diz que o ódio é o veneno que você bebe querendo que o outro morra. Mas na realidade quem vai morrer é você envenenado. O ódio vai envenenar você. A falta de perdão vai adoecer você. Quando você libera o perdão,
a outra pessoa se sente bem. Mas quem vai se sentir melhor mesmo é você. Você vai ser curado. Aquela ferida vai ser fechada. Não tenha dúvida disso, que você vai ser curado em nome de Jesus, a partir do momento em que você liberar o perdão, em que você se arrepender. Olha para dentro de si e faça uma análise. Eu me lembro de uma passagem da Bíblia muito interessante, que tem muito a ver com o perdão, com o arrependimento. É Zaqueu. O Senhor entra na casa de Zaqueu e Zaqueu fala para o Senhor Jesus: Senhor, eu dou tudo aos pobres, eu devolvo tudo aos pobres, e aquele que eu defraudei, eu devolvo a ele 4 vezes mais. Ele liberou tudo, ele se arrependeu, ele perdoou, ele se perdoou. Como a gente falou aqui, ele semeou em si mesmo. É disso que eu estou falando, de que você hoje comece a pensar nessas atitudes, de restituir a quem você defraudou, de você pedir perdão a quem você magoou, de você trabalhar no seu interior, né, a força da fé. Algo também que a gente mostra através da palavra de Deus, que não traz cura, muito pelo contrário, adoece você cada vez mais, é você acusar o outro, é você culpar os outros. E nesse tocante aqui, tem algo na minha vida particular que aconteceu comigo no ano de 2007. Eu trabalhava numa empresa há mais de 20 anos e eu fui demitido. E por algum tempo eu sofri demais aquilo, meu coração se angustiou, a tristeza tomou conta de mim, e eu culpava muito o dono da empresa por ele ter feito isso comigo. Nós éramos amigos. E eu achava que eu não deveria estar passando por aquilo, e eu culpava A, culpava B, culpava C, culpava a mim, até que, estudando a palavra de Deus, estudando sobre o perdão, sobre o arrependimento, eu fui entender que tudo aquilo que estava acontecendo comigo era parte de um processo de Deus na minha vida para alcançar um propósito. Eu precisaria passar por aquilo para poder alcançar hoje o propósito de Deus na minha vida. Eu na época era um estudante de direito, e isso me levaria a outros caminhos. Talvez, provavelmente eu não estaria hoje aqui, não seria um pastor, não teria o privilégio hoje de pregar a palavra, de entrar dentro de uma casa, de uma família e restaurar essa família, e restaurar essa pessoa através da palavra de Cristo Jesus. Ele me deu esse privilégio de ajudar pessoas, de estender as mãos às pessoas, me deu um coração perdoador, me fez ser um ativista da obra de Deus. Então tudo aquilo que aconteceu na minha vida foi simplesmente parte de um processo para que eu chegasse ao propósito de Deus, que no caso hoje eu concluo com o meu ministério pastoral.
Se eu estivesse lá, com certeza eu não estaria aqui. Então, pare de culpar as pessoas. Reflita. Lembra do que eu falei? A reflexão é o caminho de volta para uma alma perdida. É por aí. E eu vou encerrar essa mensagem dizendo que nós precisamos pedir auxílio ao Espírito Santo para controlar a nossa vida. Precisamos dele, precisamos dessa comunhão, precisamos estar unidos com o Espírito Santo, fazendo a sua vontade, para ele nos ajudar a resistir no dia mau, a não nos deixar fraco. Ele pode realmente curar a gente. Projeção, por favor, 147, Salmo 147, verso 3. É a conclusão dessa mensagem de hoje sobre a cura do meu interior. A palavra de Deus diz assim, ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas dele. Ou seja, Deus tira o que te fere e te dá o que te cura.